Podes ajudar, s'il vous plaît? Viajar é praticamente uma vontade de todas as pessoas. Seja para ir pra praia, como aqui em São Paulo o pessoal desce pra praia, ou até ir pra Europa, ir para os Estados Unidos e vários outros lugares que são possíveis. Mas quando a gente começa a viajar, nós começamos a parar para pensar nas pessoas que vão com a gente. Muitas vezes a gente vai com a nossa família, com algum parceiro ou parceira, e a gente tem que pensar em como tornar essa viagem agradável para os dois, porque os dois eles vão ter interesses diferentes, vontades diferentes, e como que a gente consegue tornar isso muito mais prazeroso para todas as pessoas que estão lá. Que a gente começa a pesquisar detalhes e a gente perde muito tempo fazendo esse tipo de coisa. Planejamento, economia de dinheiro e de tempo. E foi aí que eu fui lá e comecei a pensar como a tecnologia ela consegue me ajudar em planejar viagens e economizar tempo e dinheiro. E foi aí que eu comecei a utilizar prompts do ChatGPT para me ajudar a planejar viagens e torná-las economicamente viáveis. Então se liga só que eu vou te mostrar 3 prompts que eu uso nas minhas viagens para torná-la muito mais bem planejada e muito mais prazerosa. Se liga só. E o primeiro prompt que eu vou ensinar para vocês é o prompt para planejar viagens em 1 minuto. Primeiro, eu peço para ele assumir um papel de agente de viagem profissional, então para que a nossa viagem seja profissional mesmo. E aqui eu vou pedir para ele planejar um roteiro de viagem, levando em conta o destino, o número de pessoas, a quantidade de adultos, a quantidade de crianças, o meio de transporte que eu vou usar, a duração da viagem em dias, o orçamento que eu tenho, porque às vezes eu não tenho muito dinheiro. Pobre de merda. E as dicas que eu vou querer todos os dias. Dessa forma, eu criei um jeito para que vocês não precisem alterar o prompt aqui. Todos esses prompts que eu tô falando aqui, eles vão estar no site que eu colocar aqui embaixo na descrição. Então você vai ter lá vários prompts, esses 3, e muitos outros que eu vou disponibilizar de graça para você, que depois eu vou fazer alguns vídeos sobre. Mas antes disso, isso aqui, esse prompt não precisa ser alterado na parte superior. A única coisa que você precisa alterar são nas partes inferiores. O que são essas partes inferiores? São as variáveis que eu criei. Então, lembra que eu coloquei aqui o destino, o número de pessoas e tudo mais? É para que você não precise ficar alterando direto no texto. Então aqui eu coloco o destino. No caso aqui, vou colocar Croácia. Ou vamos colocar Inglaterra, que é um destino que eu acho muito bonito. Depois vamos colocar um número de pessoas. No caso vai ser só eu mesmo. Número de adultos, sou eu mesmo. O número de crianças, nenhum. Coloca aqui o meio de transporte. O meio de transporte, neste caso, vai ser avião, porque não tem outro, né? Como é que eu vou sair do Brasil para lá? Vou pegar um barco? Talvez até dê, né? Não sei. Me diga aí nos comentários. Durante a duração da viagem, vão ser 7 dias aí. 7 diazinhos, não. 3 dias tá bom. 3 dias tá bom. E o orçamento em reais? Pô, vou ter uns 4 mil reais, vai. 4 mil reais tá bom, né? Dá pra... Libra esterlina tá caro, né? Libra esterlina acho que vai dar uns 700 euros. 700 libras esterlinas? Não sei se vai dar pra gastar direito, não. No caso aqui, eu dei um exemplo de uso. Vou colocar 5 mil, né? 5 mil pra dar. Eu coloquei um exemplo de uso embaixo, que eu vou mostrar pra vocês quando vocês baixarem esse prompt. Mas esse aqui eu já tô mostrando em vídeo. Então a gente só precisa o quê? Rodar. No caso aqui, eu rodei no 4O, mas você também pode rodar no 3.5 que vai ficar tudo certo também. Dá tudo certo. Então, por exemplo, aqui ele coloca dia 1, Londres, amanhã, à tarde, à noite. Dia 2, excursão do Windsor e Stonehenge. Eu, por sinal, nem fui lá quando eu tava lá. E por aí, museus de relaxamento. E se você levar em conta que você quer outras coisas, você também pode colocar nesse prompt. Se você quiser, você pode colocar algumas coisas a mais. Então isso aqui é só a base do prompt. Se eu quiser, por exemplo, colocar apenas museus, eu posso colocar tenha o foco em museus para visitar. Porque eu quero ser um historiador. Pum, coloco aqui. Ele vai refazer, levando em conta que eu quero conhecer todos os museus possíveis. Então, chegada no aeroporto, British Museum, Covent Garden, aí tem outro, Victoria Albert Museum, Natural History Museum, Science Museum, e aí vai, e aí vai, e aí vai. Então, cara, dá pra você brincar à vontade, é apenas a base, então fica tranquilo que eu vou te mostrar agora o próximo prompt. Mais uma vez eu vou pedir pro ChatGPT ele assumir um papel de um profissional incrível. Nesse caso específico,
vou pedir para ele assumir o papel de um professor de línguas que sabe falar todas as línguas possíveis e dialetos do mundo. Eu joguei todos, zerei todos, certo? Tendo visitado todos os países também. Logo, eu vou pedir para que esse papel, ele sugira 10 frases na língua de destino, que é o lugar que eu vou, que vão ser úteis pro lugar que eu estarei. Porque muitas vezes a gente pode ir para Espanha, por exemplo, mas posso ir para Barcelona. Barcelona o pessoal vai falar catalão. Grande parte das pessoas vão entender espanhol e vai ficar tudo bem, mas se eu conseguir me comunicar em catalão, os caras vão me achar uma pessoa mais... tá se esforçando mais, vão querer me responder mais, então é importante. Logo, aqui eu separei como vai ser a resposta que o ChatGPT vai me dar. No caso, vai ser em tabela. Na primeira coluna, eu quero que coloque a frase do idioma que eu falo, que é no caso português. Na segunda coluna, eu quero a tradução para a língua de destino. E na terceira coluna, eu quero a pronúncia na língua que eu vou estar. Eu fiz isso para a gente saber em português e nas línguas que eu vou no lugar. Segue a mesma regra do que eu falei anteriormente. Não precisa alterar nada daqui em cima quando vocês forem usar. Só você alterar as variáveis. No caso aqui, o idioma que eu falo, português. Qual o local que eu vou? Vou colocar Barcelona porque eu fiquei com Barcelona na cabeça. E qual a língua que eu vou falar? No caso, eu quero falar catalão. Então, tô brabo. No caso aqui, você joga no ChatGPT e ele vai retornar para você em tabela onde fica a estação de metrô mais próxima. Em catalão fica on é la parada de metrô mais própera. Só que o jeito que eu falei tá meio estranho, né? Vamos ver como é que é a pronúncia. On es la parada de metro mais próxima. Uma própera. Acho que fica mais ou menos esse som. Então a pronúncia é um pouquinho diferente do jeito que é escrita. Então a gente consegue pronunciar de uma forma melhor. Aqui no caso tem quanto custa esse item, você pode me ajudar por favor? Podes ajudar, s'il vous plaît. E catalão é uma mistura de francês com espanhol, né? Tem os dois. Então a gente consegue pronunciar de uma forma melhor. Então é doideira. De qualquer forma, dá pra fazer isso com qualquer outra língua. Porque eu pedi pra ele assumir um papel de um professor de língua, sabe falar todas as línguas e já viajou todos os lugares. Dá pra ele assumir qualquer coisa. E eu tenho certeza que esse prompt vai ser muito útil pra você. Caso você queira ter acesso, é só clicar no link na descrição que tem tudo lá. S'il vous plaît. Agora esse prompt é pra pensar no antes da viagem. Por que que a gente tem que levar, que documentos a gente tem que pensar. É por isso que eu criei esse prompt. Porque tem muitas vezes que a gente vai pra um lugar e a gente esquece de levar as coisas. Eu sou esse tipo de pessoa. E eu vou mostrar para vocês agora como executar ele. Primeiro, esse prompt aqui, ele nada mais é do que criar uma lista de coisas a se fazer e se preparar para uma viagem da quantidade de dias que a gente determinar, com o meio de transporte que a gente determinar e para o lugar da viagem que a gente determinar. A gente tem que incluir tarefas como planejar rota, reservar acomodações, fazer malas, preparar meio de transporte e levar em conta todas as pessoas que vão, que a gente vai colocar também. Então, neste caso específico, a gente vai para São Roque. Os dias de viagem vão ser 3 dias aí. O meio de transporte. O meio de transporte será carro e as pessoas que irão. No caso aqui, vai eu, minha mãe, que tem 65. Vai meu irmão, que tem 27. E eu, que tenho 28. Tá bom, né? Não posso esquecer nada. Caso tenha filhos, pessoas pequenas, eu posso colocar aqui. Que ele vai gerar uma lista de coisas que eu não posso esquecer. Então aqui, desde definir o itinerário, a planejar a rota. Mas também coisas relacionadas à preparação do carro. A lista de kits de emergência, primeiros socorros, de fazer algumas malas específicas de acordo com o clima, de levar lanches e bebidas, entretenimento pro caminho, e por aí vai. E, por exemplo, se você colocar coisas relacionadas a avião, por exemplo, ele vai lembrar qual tipo de visto, se com o passaporte que você tem, você consegue entrar naquele país. Então você consegue adaptar esse prompt, que é uma base, para outras coisas que você também
pode precisar. Esses são os prompts que eu mais utilizo em viagens. Se você quiser uma parte 2 ou parte 3, eu posso fazer aqui porque eu tenho mais de 10, 15 jeitos que eu uso inteligência artificial, ChatGPT, para problemas do dia a dia ali nas viagens, desde até saber uma informação de algum lugar e tudo mais. E eu posso separar até nos que são de graça e os que são pagos. O que vocês acham? Comenta aí embaixo se vocês gostam dessa ideia ou não. Mas caso vocês queiram saber como utilizar IA para outras coisas, eu vou deixar esses 2 vídeos aqui que eu dou dicas sobre como resolver alguns tipos de problemas usando tecnologia, especificamente inteligência artificial. Um beijo e até mais. S'il vous plaît.